Existe hoje uma grande preocupação com relação ao aumento de incidência que nós estamos tendo com relação ao câncer. Estamos tendo também aumento de incidência do câncer ocupacional, do câncer relacionado ao trabalho. Então nós vamos falar, o nosso tema sobre câncer e sobre câncer relacionado ao trabalho. Seja bem-vindo, vamos lá, espero que tenhamos aí uma boa discussão sobre esse aspecto. Olá, sou José Marcelo Penteado, médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícia médica, sócio proprietário do Instituto Imersão, a empresa que compartilha conhecimento. Estamos aqui fazendo esses temas sobre doenças ocupacionais. Sócio-diretor também da MedSafe Solution, uma empresa que produz softwares para perícia médica, saúde ocupacional e ergonomia. No nosso Instituto Imersão, vocês dão uma olhada lá, temos vários cursos. Tínhamos bastantes cursos presenciais, agora estamos iniciando também a questão dos nossos cursos online aí, sobre as áreas da ergonomia, medicina em geral. Conheçam lá os nossos cursos do nosso Instituto Imersão. E convido vocês também a conhecer a metodologia Ville. É uma metodologia que foi elaborada por mim, chamada Valoração da Incapacidade Laboral Específica, que tem a finalidade de verificar a redução ou incapacidade laboral de um trabalhador para fins jurídicos, na Justiça do Trabalho, por exemplo, para fins de retorno ao trabalho nas empresas e também para a avaliação das perícias previdenciárias. Então conheça lá o nosso site valoraçãodaincapacidade.com.br. E vamos falar de câncer. Muito bem. Câncer hoje ela é a segunda causa de mortes que existe no mundo, perdendo apenas aí para as doenças cardiovasculares, para infarto, derrame, etc. Estima-se hoje, olha só, que devido ao aumento da expectativa de vida, estima-se que aos 75 anos, 1 em cada 3 pessoas já tenha tido câncer. 1 em cada 4 pessoas do mundo morrerá devido a complicações relacionadas ao câncer. E hoje nós temos aí cerca de 8 milhões de mortes por ano relativos às neoplasias malignas. O que é o câncer, afinal de contas? O câncer, a definição do câncer é o resultado da multiplicação de uma maneira desordenada e descontrolada das células do organismo. Células estas que sofreram uma mutação no seu DNA. Eita, que troço esquisito que é isso, né? Muito bem, o que seria a mutação no DNA? A mutação dentro da célula. Então, na verdade, o câncer não é a doença de uma pessoa em si. Olha só que interessante, o câncer é uma doença da célula, ok? E a partir do momento que esta célula sofre uma alteração, ela começa a se multiplicar, a proliferar, e então nós temos o câncer. Toda célula ela tem instruções como ela deve proceder, Então ela tem lá toda a sua vida, Como ela vai crescer, como ela vai se dividir, o período que ela vai funcionar, quanto tempo que ela vai viver, até a sua morte. E temos diversos tipos de células. Para vocês terem uma ideia, no nosso organismo nós temos cerca de 100 trilhões de células. É muita célula. E temos diversas células, Então vocês podem ver aí na figura, nós vamos ter células de pele, neurônios, diversos tipos de células que vão compor esses sistemas e tecidos. O nosso organismo, ele produz aproximadamente 100 bilhões de células por dia. Se nós temos 100 trilhões e ele produz 100 bilhões, significa também que 100 bilhões morrem por dia, ok? A célula, essa imagem que vocês estão vendo aí, é a composição de uma célula. A célula ela é composta pela membrana plasmática, pelo citoplasma, que é aquilo que está por dentro da célula, e pelo seu núcleo. A membrana plasmática ela é caracterizada aí por essa dupla camada fosfolipídica. Não vamos precisar
entrar, como nós não vamos nos aprofundar aqui, só vamos estar falando aqui dentro do tema nós vamos nos aprofundar muito depois lá nas nossas aulas online dentro do Instituto Imersão. Então, a membrana plasmática é o que recobre, o citoplasma é o que está, é a substância que contém ali os aminoácidos, os nutrientes da célula, e o núcleo é o cérebro da célula. É ali que estão os cromossomos, que são compostos pelo DNA. E o DNA é composto por o quê? Por genes que codificam essas informações para a síntese das proteínas, etc. e tal. Então o núcleo, então aqui nós temos essa imagem aqui do núcleo com os cromossomos e as estruturas. Então nós vamos ter o famoso DNA e o famoso RNA. Então esse núcleo é o cérebro dessa célula. Um cromossomo, ele é constituído por uma cadeia de DNA, envolvido por uma proteína especial denominada histona. E a maioria dos cromossomos vão ter diversos genes. Para vocês terem uma ideia, cada célula humana contém aproximadamente 25 mil genes. Uma célula usa esses genes seletivamente, ou seja, ela pode ligar ou desligar esses genes que ela precisa utilizar naquele momento. Quero utilizar isso aqui, quero utilizar aquela... E ela vai controlando esses conjuntos de genes que vão determinar o cromossomo. Cada célula, portanto, possui funções próprias e determinadas. Estas funções próprias e determinadas, elas são determinadas pelos seus genes, ok? Para isso, o DNA vai precisar do RNA, etc. e tal, para poder produzir aí para poder fazer essas funções. Dessa forma, a célula é a unidade básica funcional que existe no nosso organismo. E ela contém esses genes. A alteração nesses genes poderão danificar as células. Alterando o gene e danificando a célula, são produzidas, então, doenças. Essas alterações nesses genes, eles podem ser hereditários ou adquiridos. E aqui vai um conceito importante. Nem toda doença genética é hereditária. Peraí, não estou entendendo. É isso aí, cara. Porque é muito comum as pessoas falarem assim, essa doença é genética. Genética por quê? Porque o pai dele nunca teve, a mãe dele nunca teve. Ser uma doença no gene não significa ser hereditária. Uma alteração no gene pode ser hereditária, como pode ser adquirida. E as alterações adquiridas, uma delas é o câncer. Toda célula ela tem um ciclo de vida. Ela nasce, lembra que eu comentei? Ela nasce, funciona e morre. Se divide, ok? Então, essas células, vejam nessa imagem aqui, essas células se dividindo. Então, você vê, elas vão se dividindo em duas, depois de duas em quatro, etc. e tal. Isso é chamado mitose. Lá na nossa aula, lá online, futuramente, que nós teremos lá, mais detalhada sobre câncer, nós vamos especificar tudo isso aí, o que acontece com a mitose. Durante essa mitose, enquanto está fazendo essa divisão celular, pode ocorrer alguma alteração. E aí a célula fala assim, cara, isso aqui você se multiplicou errado, ficou uma mutação nessa célula. Tá errado. Tá, então o que você vai fazer? Se mata aí, cara, que você não pode continuar vivo, porque se você for continuar a se duplicar tendo essa mutação, você vai produzir uma doença. Ok, então tá, então eu vou me suicidar. Isso chama apoptose. Tá? É a morte da célula quando ela tem uma mutação. Então ela se programa e ela fala assim, ok, vou morrer em prol das minhas outras coleguinhas que estão bem, tá certo? Então é uma morte programada, né? Ela é essencial para a vida. Porque nós produzimos diariamente células com mutação. Então o nosso organismo vai ver isso e vai sozinho resolver o nosso problema. Então nós chegamos então ao que realmente causa o câncer. O que é a causa do câncer?
é uma alteração no gene de uma célula que causou uma mutação. Essa mutação não foi inibida pela apoptose e passou a se multiplicar descontroladamente. Portanto, todo câncer é uma doença genética, mas nem todo câncer é uma doença hereditária. E todo câncer é uma doença de uma alteração no gene que não foi inibido, apresentou uma mutação e não foi inibido por essa apoptose. Então, olha só o nosso exemplo aqui das nossas células. Eu tenho uma célula, ela se divide em duas. Dividida em duas, ela continua a multiplicação e ela vai formar um tecido, vai ter um tecido lá específico que funciona essa célula. Aqui eu tenho uma célula que na hora de se dividir, ela teve uma mutação, ela se dividiu em duas, em quatro, e aí naquele conjunto ela foi crescendo, foi aumentando o número de células ruins, e até que elas viraram um tumor. Virou esse tumor, qual que é o próximo passo que essa célula tem? Olha, nós estamos já virando um tecido ruim, eu vou fazer o quê? Eu preciso de nutrientes para poder crescer mais. Então, o próximo passo é o que é chamado de angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos, um processo que é um processo normal e que está relacionado aí ao desenvolvimento e ao crescimento do câncer. Uma vez que um tumor se formou, então, são necessários esses nutrientes. E aí ele envia sinais químicos, estimula o crescimento, você tem vários vasos sanguíneos se formando, trazendo o crescimento aí para esse tumor, ok? Então, é assim que se forma um tumor. E na próxima aula, nós vamos falar o que pode causar um câncer e as relações do câncer com o trabalho. Até a próxima aula, muito obrigado. Espero que vocês estejam gostando aqui dessas nossas aulas sobre câncer, que é uma matéria que eu acredito ser de extremo interesse aí para todos, mesmo aqueles que não fazem a parte ocupacional. Até a próxima aula.